primeiro, os irmãos devem o Senhor, tá bom? Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Envia a tua luz e tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então darei a tua vontade de Deus, que nos conheceria, e com a raiva de Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela sua palavra. Te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos aqui nessa noite reunidos. Te agradeço pela sua presença, Senhor. Te agradeço pela presença do seu Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, fale conosco nesse culto. Use seus filhos com toda a liberdade. Ouça nossas orações e o nosso louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor. Amém. Vamos louvar o número 330 do Inário. Quão grande és tu! Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor,
assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrar-me para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Glória. Uma salva de palmas. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos para o 440. Vou botar uma folha minha. Vamos terminar. Acho que isso é 440. Aleluia. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Deus abençoe. Vencer é preciso. Não diga não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou e vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão.
é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Não fique desse jeito, não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Aleluia. Vamos tirar nossas ofertas. Senhor, bendito Deus, Pai. Te damos graças, Senhor, por Deus, tu és bom. Senhor, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, Pai, para poder agradecer por mais uma semana, Senhor, por mais um mês que passou, Deus. Abençoa, Senhor, as ofertas, Senhor, abençoa cada presente, Pai. Que você possa transbordar a vida financeira de cada irmão, Senhor. Abençoe esses irmãos que estão aqui, Pai, esforçaram para que está aqui esta noite, Pai, para receber a Tua palavra, Pai, receber a Tua presença, o Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa descer aqui esta noite, Pai, falar no coração de cada um, Pai. Senhor, vai de encontro, Pai, aquele necessitado, Pai, aquele enfermo, Pai, que precisa de uma cura, Deus. O Senhor pode visitar, Senhor, a casa de cada irmão, Pai. Está na necessidade de cada um, que não pode estar aqui essa noite, Pai. Que o Senhor possa hoje derramar as bênçãos sobre eles, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aleluia. Está aberta a oportunidade, se algum irmão desejar louvar, vai preparando o seu louvor. Vamos louvar o 305, confiança. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque já
soberano e eterno Pai Celestial. Pai, nós estamos aqui, Senhor, com gratidão nos nossos corações, rendidos, Pai, inclinados, ó Deus, a ouvir a Tua voz, Pai. Pai, nós nos humilhamos agora, Senhor, diante do Senhor, Pai, como crianças, Pai, que não sabem de nada, Senhor, débeis homens, pecadores, Senhor, aperfeiçoados pela Tua graça, aperfeiçoados pelo Teu sangue, Senhor.
Quem de nós aqui nessa noite é digno, Senhor? Mas a um que é digno é o Senhor que morreu, Pai, e abriu o livro para nós, Pai. Nos acrescentou, Pai, nessa gloriosa redenção, Pai. Nos representou ali na cruz para nossa salvação, Senhor. Como não te amar, Senhor? Se o Senhor nos amou primeiro, Pai. Se o Senhor trabalhou, Senhor, por nós tantos anos, Pai. Pai, nessa noite, Senhor, nós esperamos no Senhor, Pai. Nós estamos famintos, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Há filhos e filhas do Senhor aqui, Pai, que têm diversas necessidades, Pai. E o Senhor sabe exatamente, Pai, o que é, Pai. O Senhor sonda os corações nessa hora, Pai. E o Senhor pode, Pai, vir, Pai, e manifestar as bênçãos, Pai, a esses espíritos dos justos, Pai, que estão clamando a Ti agora, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Senhor, que todo espírito, Pai, esteja sob o controle da palavra agora, Senhor. Que o Senhor tenha as preeminências nos corações, Senhor. E que haja uma atmosfera, Senhor, propícia, Pai, para que o Senhor se sinta à vontade, Pai. Para que o Senhor seja adorado, Pai, e faça as Tuas maravilhas por nós. Ajuda-nos, Pai, a subir um degrau a mais, a entender um pouco mais, Senhor, nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória ao Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Estamos aqui alegres na casa de Deus para adorar a Deus, né? É melhor ser um capacho na casa do Senhor do que qualquer outra coisa em outro lugar. Todos os reinos desse mundo, todos os palácios, toda a glória da terra não se compara a estar aqui. Por menor que nós sejamos, mas Ele nos colocou no lugar mais alto. Amém. Amém? Graças ao Senhor. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Amém. Creio que os irmãos têm orado por nós, tem sido de grande ajuda, né? São as orações dos irmãos que nos firmam e que nos fazem avançar no entendimento da palavra, porque vocês são aqueles que puxam a palavra para vocês. O profeta disse: se você vem ao culto, você tem expectativa, com certeza Deus vai corresponder àquela expectativa que você tem. Eu estava conversando ontem com o irmão Jonas e a gente estava conversando sobre a palavra, e ele disse assim: irmão, eu tenho certeza, irmão, que quando chegar a hora do rapto nós vai saber. E aí me veio escrituras na mente que eu nunca tinha olhado para elas daquela forma. E aí eu falei para ele: sim, irmão, a gente vai saber, porque Jesus sabia que era a hora dele sair da terra. Jesus disse: um pouco e o mundo não me verá mais. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas eu irei, voltarei para vós, para que onde eu estiver, vós estejais também. Amém. Elias sabia que era a hora do rapto dele. Ele disse para Eliseu: fica aí, Eliseu, que eu estou saindo fora. Eliseu: não, eu vou contigo. Vive, Senhor teu Deus, onde você for, eu vou contigo. E andou um pouquinho com ele. Daqui a pouco ele: fica por aí, Eliseu, que eu estou indo embora. O que você quer comigo, Eliseu? Não, vive, Senhor teu Deus, onde tu for, eu já irei. E lá vai ele acompanhando o profeta. E daqui a pouco o profeta ele vem e fala: o que você quer de mim então? Fala: quero a porção dobrada do Espírito. Ele falou: então se você me ver subindo para onde eu vou, então você receberá. Ele sabia que era a hora do rapto dele, irmãos. Irmãos, nós não estamos enganados, nós não estamos cegos, nós não estamos nessa hora. Deus tem nos alertado de todas as formas que é a hora do nosso êxodo, é a hora da nossa saída. As pessoas que não estão enxergando é porque elas já perderam Jesus em algum lugar. Estava ouvindo uma fita hoje, o profeta dizendo: Maria, José perderam Jesus na festa e caminharam, e talvez ficaram pensando: Jesus está com algum parente nosso, Jesus está com algum conhecido nosso, está por aí. E caminharam 3 dias sem Jesus. E muitas pessoas estão caminhando sem Jesus, achando que Jesus está ali por perto de Jesus, porque a coluna de fogo, irmãos, ela está se movendo. A palavra de Deus, ela é um corpo vivo. A palavra de Deus está na noiva. A noiva é um corpo vivo, é um corpo em movimento. Conforme a palavra, a revelação da palavra vem avançando,
significa que o Espírito Santo também está avançando, ele está saindo da terra. E é difícil para muitas pessoas entenderem isso, que o nível de fé que Deus tem colocado na sua igreja agora significa que o Espírito Santo está a um triz de sair daqui. Quanto mais a noiva entende quem ela é, quanto mais Deus abre a palavra para nós, mais perto está o rapto. E vai chegar um tempo, irmãos, que não vai mais dar tempo, né? Igual eu falei no último culto, vai chegar uma hora que não vai mais dar tempo de você pegar e voltar e repaginar tudo. Vocês veem que em Mateus 25, aquelas virgens nessa, elas queriam azeite, elas queriam o Espírito Santo, elas queriam a revelação, mas não tinha mais como voltar. Vai faltar para nós, vai faltar para vós que o vende, vai ler a Bíblia, vai ler a mensagem. Cadê seus pastores? Cadê seus pregadores? Mas não vai haver mais tempo. Já vai ter acabado. Então esse é o dia, esse é o momento que nós estamos tendo a oportunidade de encher as nossas lâmpadas. Amém. Graças a Deus. Então esse é o dia. Se nós tomássemos isso da maneira como isso deveria ser, esse é o dia mais importante da nossa vida. Ontem não foi, anteontem não foi, amanhã nós nem sabemos o que vai existir, mas hoje é um lugar de decisão para cada um de nós. É um momento crucial. Porque à medida que o Espírito Santo fala conosco, ele exige que nós marchemos. Nós não estamos mais, irmãos, numa hora de ficar clamando ao Senhor. Como Moisés clamando, Deus diz: por que você clama? Diga ao povo que marche. Se você não marchar, você vai perder a coluna de fogo de vista. Irmãos, que Deus nos ajude a sair desse culto nessa noite, remoendo essas coisas, extraindo essas vitaminas, para sair daqui mais forte, para voltar no próximo culto com mais vontade de ouvir o Senhor. Amém? Amém? Graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Vamos ficar de pé, abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Queria pedir para o irmão Paulinho depois trazer uma água para mim, por favor, meu irmão. Hebreus capítulo 11. O irmão já trouxe. Deus abençoe, meu irmão. Hebreus 11, versículo 8. Minha boca seca muito rápido. Falo demais. Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 8. Eu quero falar hoje sobre... Os irmãos lembram que nós pregamos aqui uma série de cultos sobre a Nova Jerusalém. E eu disse que se Deus nos inspirasse, então nós voltaremos e pregaremos sobre os seus moradores. Então Deus inspirou. Eu quero falar sobre as duas mulheres de Jacó, os habitantes da Nova Jerusalém. Amém? Amém. Hebreus 11, versículo 8, 9 e 10. Diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém? Amém. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, Pai, eu me coloco, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, como um instrumento, Senhor. Pai, que o Senhor me tira de cena, Pai, que o Senhor tira, Pai, todos os olhos do homem, Senhor, dessa carcaça aqui, Senhor, e que Teus filhos possam ver Cristo e Cristo glorificado, Pai, Cristo e Cristo manifestado, Pai, não um Cristo histórico, Pai, mas Cristo vivo hoje, Pai, pregando, Senhor. Transporta o coração dos Seus filhos, Senhor, a uma fé, Pai, como se eles estivessem diante de Jesus pregando há 2000 anos atrás, como se estivessem diante do irmão Brana pregando, Senhor, há 60 e poucos anos atrás, Senhor, para eles verem, Pai, que é Jesus hoje, o mesmo que era antes, Pai. Conecta as Escrituras para nós, Senhor, dá-nos entendimento, me ajuda, Pai, eu estou dependendo do Senhor nessa noite, Pai. Se o Senhor não nos ajudar, Senhor, nós sairemos daqui decepcionados, Pai.
Mas, Pai, nós queremos que o Senhor virá, Pai, falará, e nós estamos aqui com o nosso coração ardendo, Senhor, com desejo de ser melhor, Pai, com desejo de te servir melhor, de conhecer o Teu amor com mais profundidade, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode se aceitar, meus irmãos. Glória a Deus. Então veja, quando nós falamos dessa Nova Jerusalém, nós fizemos uma base falando sobre Abraão, porque Abraão foi o detentor dessa promessa. Abraão foi chamado de uma forma incondicional. Vocês vão ver que quando Deus chamou Adão, quando Deus estabeleceu Adão como um filho ali no Éden, junto com a sua esposa, aquilo foi um pacto condicional. Se vocês fizerem assim, 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 se vocês fizerem dessa forma, então assim será. Tinha uma condição. Com Abraão foi totalmente diferente. Com Abraão foi um pacto incondicional. Não seria o que Abraão faria, seria o que Deus já havia feito por Abraão. Abraão teve o pacto da graça. O profeta pregou uma mensagem chamada Pacto da Graça com Abraão. Abraão é aquele que ele tinha a revelação de quem Deus era, ele tinha a revelação do nome de Deus, ele teve o seu nome mudado por Deus, ele ceou com Deus. Abraão era um profeta, e tão grande profeta que ele é chamado pai de todos aqueles que creem. E a promessa, esse pacto da graça incondicional seria para Abraão e para a sua semente depois dele. Então esse pacto veio de Abraão para Isaac, para Jacó, para as 12 tribos, até que chegasse na pessoa perfeita, que era Cristo, a semente real de Abraão. Isaac não era a semente real de Abraão. Isaac representava a semente real de Abraão, que era Jesus Cristo. Amém? Amém. Então veja, Abraão ele peregrinou. Abraão ele estava aqui, mesmo pisando na terra da promessa, na terra que Deus havia prometido, ele estava ali como em terra alheia. Porque não era, como nós dissemos aqui, não era uma cidade literal. Vocês veem que os judeus estão até hoje lá, brigando por um pedaço de terra na Palestina, e Deus deu aquele pedaço de terra para eles, porque lá é onde vai ser estabelecida a Nova Jerusalém. Assim como o filho literal de Abraão era uma representação do filho real de Abraão, que era Jesus Cristo, a Jerusalém de baixo era apenas uma representação da Jerusalém de cima que virá. Os irmãos entendem isso? Então, ele buscava uma cidade cujo artífice construtor era Deus, não uma cidade que eles construiriam com as suas mãos, como está lá hoje Israel, estabelecido como uma grande nação, uma superpotência nuclear, mas não é aquilo. O profeta diz: naquele milênio não haverão autopistas, não haverão aviões, não haverão carros, não haverá uma civilização tecnológica mais, será totalmente, completamente uma civilização de fé, será totalmente diferente. Quando nós habitarmos naquela Nova Jerusalém, nós não precisaremos mais dessas coisas. Então veja, passa da sombra para o que é real. Nosso próprio corpo, nossa própria vida aqui é apenas uma sombra. Então Abraão, pela fé, e fé é uma revelação, ele entendeu isso. Ele entendeu que havia uma cidade cujo artífice e construtor era o próprio Deus. Amém? Amém. Então veja, eu quero ler algo aqui na invasão dos Estados Unidos 154. Diz assim: no Antigo Testamento, querendo o Senhor, talvez nos cultos futuros, eu gostaria de mostrar como que as 7 eras da igreja tipificavam no Antigo Testamento, como que elas começaram precisamente como no princípio das eras da igreja gentia, e desceram diretamente através de uma era negra semelhante, e entraram no glorioso tempo de Pentecostes, na caída do Espírito Santo na igreja primitiva da dispensação judaica. Então, passando por um outro período da igreja gentia, através de uma era negra, e então saindo novamente no milênio no fim. Então, o que o profeta está dizendo aqui? Aquele Velho Testamento era uma sombra do Novo Testamento. Aqueles profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, cada um deles era um tipo das 7 eras da igreja, porque Israel e a igreja são paralelos.
Israel era o povo de Deus, mas quando eles são chamados a sair fora do Egito, o profeta diz, eles então se tornam a igreja de Deus. Porque igreja, os irmãos sabem que significa os chamados para fora. Então, quando Deus segrega o seu povo Israel do meio da nação egípcia, então eles passam a ser a igreja de Deus. Assim como nós fomos tirados do mundo, fomos tirados do sistema denominacional e somos a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, não estabelecida sob dogmas, sob credos, sob uma placa de igreja, mas estabelecida sob o plano de redenção do Senhor. Então veja, Israel era um tipo da noiva gentia. Todos aqueles santos, todos aqueles profetas eram um tipo da noiva do tempo do fim. Amém? Amém. Então veja, ele diz assim, no tempo da colheita, 142, diz assim, eu disse, as estrelas que estavam em sua mão eram unicamente as estrelas reflexos. Está falando dos 7 mensageiros de Apocalipse 1. Jesus Cristo tem 7 estrelas na sua mão, amém? Só para os irmãos entenderem o contexto. Então ele diz que os 7 mensageiros eram reflexos da estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus Cristo, amém? Vem, pois o mensageiro do dia tinha a palavra, e ele, Jesus, ele é a palavra, ele apenas tinha a porção para aquele dia. E o povo que está pronto para se afastar dos sistemas mundiais e coisas mundanas e andar com ele, ver o reflexo da estrela da manhã através do mensageiro da era, como ele fez através de Noé e através de Moisés e assim por diante, como ele refletiu o Velho Testamento, finalmente todos se resumem em um. Quem foi esse um? Jesus Cristo. Por isso que nós sempre falamos, quando Jesus Cristo veio, Jesus era a plenitude da palavra. Nele habita corporalmente toda a divindade. Então tudo que aqueles profetas eram estava representando a Jesus. Amém. Todos aqueles profetas estavam condensados ali em um só corpo, naquela pessoa bendita de Jesus Cristo. E Jesus Cristo viria então fazer a obra de um redentor parente. Quando Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele é despido das suas vestes, ali nu, cuspido, envergonhado, moído, espancado. Ele estava dando um testemunho público, como Boaz, lá no livro de Ruth, de que ele estava redimindo a Noemi. E nós sabemos que Noemi é um tipo dos judeus. Noemi é um tipo de Israel. Mas Noemi carregava consigo Ruth, uma moabita, uma gentia. Então, para que Boaz tivesse Ruth, ele tinha que redimir a Noemi. Então, há esse tipo perfeito nas Escrituras. Com Jesus Cristo, ele morre ali na cruz do Calvário, ele paga o preço. Aqueles santos do Velho Testamento, eles haviam morrido sobre sangue de bodes, sangue de ovelhas, sangue de touros, sangue de cabras. Aquele sangue, aquela vida daqueles animais não podia aperfeiçoar eles, não podia trazer redenção para eles, não podia trazer uma ressurreição para eles. Então todos eles dormiam no pó. Jó dormia no pó. Todos eles esperavam que o Redentor viesse e fizesse aquela obra, desse aquele testemunho público de que ele estava então pagando a dívida do pecado, a dívida que nenhum homem, nenhum de nós poderia pagar. E essa era a promessa que ele havia feito a Abraão lá no princípio. A mesma promessa que ele havia feito a Adão quando Adão caiu. Eu os trarei de volta, Adão. Redenção. Sempre foi esse o propósito de Deus. Então Jesus Cristo vai ali na cruz. Ele morre diante de todo mundo como um testemunho público de que ele agora estava redimindo a Noemi, para que ele pudesse então conseguir Ruth. Amém? Então veja, ele diz assim, ele refletiu o Velho Testamento e finalmente todos se resumem em um. E assim isto será no fim das eras da igreja. Tudo isso voltará a Jesus, pois ele é a palavra. Agora, da mesma forma que foi lá atrás com Noé, com Moisés, com Jó, com Enoque, com cada um desses profetas, também foi nas 7 eras da igreja com os mensageiros. Por isso, irmãos, que o que veio da eternidade, esses 7 anjos, não foram
os 7 mensageiros. Esses 7 anjos não eram William Branham, Paulo, Martinho, Lutero, Columba, não. Esses eram os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos do próprio Deus. Mas a Bíblia não diz que é um só Espírito? Exatamente, um só Espírito. Porque é um só que opera tudo em todos. Então o Espírito de Deus se dividiu nas eras da igreja em 7 eras, ou em 7 igrejas, através dos 7 mensageiros. Mas tudo isso voltaria a ser um. A cabeça. Vocês entendem isso? Então a pedra de coroar a cabeça é a plenitude das mensagens das 7 eras. Cada parte da palavra, cada verdade ressuscitada agora no topo, na cabeça. Amém? Assim como Jesus, quando ele paga o preço na cruz do Calvário para redimir a Israel, e ele ressuscita, ele traz também cada um daqueles profetas, porque eles eram parte da palavra. Amém? Isso é perfeito. Glória a Deus. Então veja. Agora, todos aqueles santos que dormiram, eles dormiram na ignorância, esperando a nossa manifestação, porque eles eram apenas uma sombra. Por mais que eles tivessem feito coisas grandiosas, por mais que Deus tivesse usado eles sobrenaturalmente, ainda assim não era aquilo, porque a palavra ainda não havia sido aberta. O plano ainda não havia sido desvelado completamente. Eles captaram uma parte disso, mas eles não captaram todo o plano, porque a melhor parte estava guardada agora para o final, quando Jesus Cristo poderia então se fundir ao homem, onde Jesus Cristo e o seu povo pudessem vir a ser um, quando os pensamentos, quando os atributos eternos de Deus fossem manifestados na face da terra, irmãos. Nunca houve, irmãos, um tempo onde houve pessoas preparadas, pessoas capacitadas para ser um com a palavra como hoje. Deus trabalhou, irmãos, 6.000 anos para ter a mim e a você aqui no tempo do fim. Porque vocês vão ver que Deus estava trabalhando. O que Deus estava fazendo com esses profetas? Estava trabalhando. Deus estava mantendo a semente viva. Por que Deus preservou Moisés? Deus estava guardando a semente. Por que Deus preservou o ventre de Sara, quando por 2 vezes o rei tentou pegar ela e colocar sua semente nela? Deus estava preservando aquele ventre, porque é dali que viria o Messias. E do Messias, Jesus Cristo, viríamos nós. Por que nas eras negras, quando você não podia falar nada contra o sistema católico, que você era morto, tacava fogo em você, te picava em pedaços, te dava para comer os leões, por que lá não acabou? Porque tinha que vir eu e você no final. Deus viu a mim e a você no final. Ele esperou 6.000 anos para nós. Como diz o hino, ele esperou por tanto tempo para trazê-la de volta ao seu lado. Não é só uma historinha. Isso foi o que aconteceu. Muito sangue foi derramado, irmãos, por amor de nós. Quando você ouve uma história dos santos que morreram lá no passado e você fica emocionado, oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, oh que triste foi, saiba que foi por amor de você. Porque não adianta se emocionar com isso e não viver isso. Eles morreram para que nós pudéssemos viver, irmãos. Porque eles morreram, mas nós temos uma promessa que nós vamos escapar. No que nós somos melhor que eles? Diga-me. Eles mentiram, nós mentimos. Eles mataram, nós matamos. Aí você fala, mas eu nunca matei ninguém. Mas um dia você odiou alguém. A Bíblia diz, se você odeia, você já é homicida. Eles falaram coisas que não deviam, nós também falamos. Eles fugiram do chamado de Deus, nós também fugimos. Eles adulteraram, nós também adulteramos. No que? Somos melhor que eles, mas foi a graça, a promessa que Deus deu a Abraão. Um dia chegaria essa semente verdadeira,
Essa semente que era pré-ordenada desde a fundação do mundo para manifestá-lo. Amém? Embora eles fossem semente, eles eram uma parte só. Agora nós somos a plenitude. Eles agora, irmãos, sobrevivem dentro de nós. Aquela parte da palavra, aquilo que lhes cabia agora está dentro de nós. Só que muito mais, é um edifício, vai colocando uma pedra sobre outra pedra, uma pedra sobre outra pedra, uma pedra sobre outra pedra, e depois vem e cimenta tudo com o amor divino e o acabamento da obra está pronto. É hora de ir embora. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Você já parou para pensar? Jesus precisava ser batizado, irmãos. João Batista, eu preciso ser batizado por você, você vem a mim para mim te batizar? Não. João Batista não é assim, tem que cumprir toda a justiça. Toda palavra tem que se cumprir. Cada salmo que os profetas escreveram, cada profecia que falou de Jesus, ele cumpriu. E vocês vão ver, irmãos, que nas últimas horas de vida de Jesus se cumpriu mais profecia do que durante seus 30 e poucos anos de vida. E tem pessoas que são nécias. Elas ficam pensando, não, falta tanta coisa acontecer. Quando Los Angeles afundar, aí eu vou acreditar. Quando Los Angeles afundar, aí eu vou preparar. Quando Los Angeles afundar, acabou. Quem tem fé tem, quem não tem já era. Ah, tem tanto tempo. Irmãos, pode se cumprir do dia para a noite assim, ó. Transpassaram minhas mãos e os pés. Deus meu, por que me desamparaste? E partiram os seus vestidos. Olha, tantas profecias se cumpriram na morte de Jesus. Um ladrão na direita, outro na esquerda. Estava lá no livro de José, profetizado. O copeiro e o padeiro. Muitas profecias se cumpriram na morte. Nas últimas 24 horas de vida de Jesus. Ele sendo vendido por 30 moedas e tantas coisas. Mas o diabo, ele vai colocando distração, ele vai colocando pedras no seu caminho, ele vai colocando entulho, problemas, coisas para você não chegar à urgência da hora. Que a nossa promessa, irmãos, é rápido. Nós estamos de olho no quê? No que, irmãos, seus olhos estão? Diz Deus, para que você está olhando? Olha para mim, Pedro. Não tira o olho, não. Então veja, versículo 40. Eu vou ler versículo 38 de Hebreus 11. Dos quais o mundo, ou melhor, vou ler o 37, irmãos. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Esses foram os nossos irmãos, esses foram os profetas, esses foram os irmãos das eras, dos quais o mundo não era digno, homens dos quais o mundo não era digno. Você, irmão, irmã cristã, o mundo não é digno de você. Quem ri por último ri melhor, né? Não diz ditado? Deixa eles zombarem, irmão. Deixa. Uma hora você verá a diferença de quem crê e quem não crê em Deus. Não precisa fazer nada. Jesus foi como uma ovelha muda diante de seus acusadores. Ah, você é o rei dos judeus? Você que está falando. Com a sua própria boca ele testifica. Você não precisa se preocupar. Você não precisa se auto-justificar. Quando você vê alguém se auto-justificando, é porque ela não é justificada por Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem justifica. Não importa o erro que você cometeu. Se você já se consertou, Deus te perdoou. Isso está no mar do esquecimento. Ninguém tem direito de ir lá colocar o dedo nisso.
Porque é Ele que te justifica, Ele que morreu por você. Ninguém morreu por você. Ninguém, mesmo os irmãos que morreram, eu estou falando dos santos que morreram, mas o sangue deles não podia te dar vida. Eles estavam derramando o seu sangue, dependendo do sangue de Jesus para ressuscitar eles no último dia. Senão não ressuscitariam. Quem não pecou? Quem era santo? Quem era digno de tomar um livro e de abrir seus 7 selos? Só Ele. Amém. Em contrapartida a isso, todos os dias crucificamos a nossa carne para ser como esses heróis da fé foram, dignos, com vidas dignas do Evangelho. Provavelmente pegar uma miséria. É a sua vida digna do Evangelho? Eu estava conversando com o pastor Aparecido hoje, e eu disse para ele: pastor Aparecido, não vai ter desculpa naquele dia do julgamento. A mulher vai falar assim: ah, seu irmão, eu me senti tão feia. Aí Deus vai mostrar uma irmã mais feia, com as suas vestes limpas, com o seu cabelo comprido, sem maquiagem. Deus vai falar: uma irmã é mais feia que você, e elas se comportavam. Aí o homem vai falar: ah, Senhor, mas eu era solteiro, era sozinho, não tinha mulher e não aguentava a tentação, vivia me prostituindo. Aí Deus vai mostrar outro que está na mesma situação, sofrendo, sendo tentado na carne, mas venceu. E aí? Não vai ter desculpa, irmãos. Ah, Senhor, eu tinha que trabalhar, não sei o quê, não dava para ir no culto, mas não dava para ir na quarta, não dava para ir na quinta, não dava para ir no sábado, não dava para ir no domingo. Aí Deus vai mostrar alguém que largou tudo, largou o serviço, largou qualquer coisa para estar na igreja. E tem, irmãos. Você pensar, não deixa por sua cabeça que não tem muitos. O profeta chega a falar: se você precisar faltar no seu serviço para vir para a igreja, falte. Seu serviço é só para o seu sustento, seu pão de cada dia. Mas isso aqui é para a eternidade. Amém. Isso não é eu que estou falando, o profeta que fala isso. Os irmãos que quiserem podem me pedir a citação, depois eu mando. Mas as pessoas não dão valor no culto. Então veja, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então, pela fé, tinha algo ali dentro deles que testificava, irmão. Há uma terra, há um lugar, há um descanso. Irmãos, sabe qual é a minha esperança? É essa terra. Todos os dias eu acordo com a esperança dessa terra. Não vai ter desculpa, irmãos. Irmãos, vocês mais velhos, nem para o jovem. Porque muitos jovens pensam que porque são jovens, eles estão isentos de responsabilidade diante de Deus. Negativo. Jesus com 12 anos já estava cuidando dos negócios do Pai. Não, mas eu sou muito jovem. Então significa que ser jovem é um sinônimo para você ser rebelde, para você ser bagunceiro, para você fazer tudo errado. Muito pelo contrário. A Bíblia diz: eu vos escolhi jovens porque sois fortes. A palavra de Deus em vós permanece. Vocês já venceram o maligno. Os jovens de hoje são muito mais tentados que os jovens lá de trás. Mas em compensação, os jovens de hoje ouvem coisas que os irmãos lá de trás nunca ouviram, nunca pensaram em ouvir. Aí que está a diferença. Eu me sinto ofendido, irmãos, quando a pessoa fala assim: ah, mas você é tão jovem, não sei o que. Eu falo: irmão, que diferença tem de mim para você? Eu sou tão culpado quanto você. Se eu não viver essa palavra, eu estou perdido. Deus não faz acepção de pessoa, irmãos. Vão ter pessoas que vão entrar lá que se converteram com 90 anos. Vai ter pessoa que vai entrar lá e se converteu com 12. Vocês entendem isso? Então Deus não faz acepção de pessoa. Então eles não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então o que eles estão esperando, irmãos? A nossa perfeição. Toda a terra, toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quem foi predestinado para manifestar os filhos de Deus nessa hora? Só nós. Os de Lutero não podiam, os de Paulo não podiam, o grande Paulo. Não foram capacitados, não foram predestinados
predestinados para estar aqui nessa hora, para enfrentar as coisas que nós estamos enfrentando, mas nós somos. Deus sabia que nós conseguiríamos. Quando Ele deu a promessa a Abraão, Ele deu olhando para você. E você tomaria a palavra de Deus, você derrotaria o diabo. Você seria a vingança de Deus. Porque Ele veio consertar as coisas. Ele veio tomar o reino de volta. Porque foi Satanás e seus filhos que destruíram o paraíso de Deus. Agora Deus e seus filhos reconstrói o paraíso outra vez. Redime a terra. A redenção da terra depende de nós, irmãos. Não me entenda, irmão, mas quando você vê o cachorrinho sofrendo, o coelho sofrendo, o passarinho sofrendo, não fica se lamoreando e com pena e toma isso como uma responsabilidade. Fala, eu sou responsável, passarinho, peixinho, cachorrinho, de devolver a vida para vocês. Você vê uma árvore seca, eu sou responsável de fazer essa árvore tornar a brotar. Se você vê um rio assoreado, eu sou responsável de fazer as águas voltar a fluir. Tome essa responsabilidade. Responsabilidade. Mas o homem está o tempo todo fugindo do Senhor. Se nós, irmãos, alcançarmos essa fé, todas as coisas voltam ao seu equilíbrio original, ao seu estado original. Dói, irmãos, eu sei que dói, mas foi a culpa do pecado. Você quer ver um mundo melhor? Afaste do pecado. Esses dias eu estava na internet e alguém postou um vídeo e eu cliquei para ver. As pessoas, dois homens, não sei quantos homens que estavam, pegaram 2 cachorros e colocaram os cachorros lá para se matar, para fazer rinha. E eu fiquei olhando aquela cena e o cachorro agonizando e eles dando risada. Falei, como pode um ser humano fazer uma coisa dessa? Crueldade, irmão. Teve uma coisa mais cruel, foi o pecado, que matou Jesus Cristo. Mas os homens, eles riem disso. Como eles estavam zombando aquele cachorro, eles zombam do Filho de Deus. Eles zombam da palavra manifestada. Eles não estão nem aí. E aquele bichinho agonizando. Mas Deus disse que destruirá os que destroem a terra, irmãos. Deus abençoe, meu irmão. Deus destruirá os que destroem a terra. Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus. Parágrafo 226, o profeta diz assim, ó. Davi foi ungido para dizer isso, porque de antemão ele o pôde ver, do mesmo modo que Abraão buscou por uma cidade na terra. Você sabe, ele estava esperando por ela, porque ele ia para lá e para cá esperando por ela. Como eu disse, o que é o nosso dia a dia, irmão? É trabalhar, é beber, comer, é criar nossos filhos, nossa família, mas nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui peregrinando. Uma época está morando aqui em Valparaíso, daqui a pouco muda para outra cidade. Não tem aqui cidade permanente. Você não pode cravar suas estacas muito fundo. Ah, vou fazer um investimento para daqui tantos anos, irmão. Que anos? Que investimento? O sistema financeiro está em colapso. Ah, eu vou investir em Bitcoin. Vai? Não vai ser dinheiro, irmãos. Nós não vamos viver dessa economia aqui, não. Naquele dia nós vamos precisar de outra economia. Nós vamos precisar de outro dinheiro. Nós vamos precisar daqueles 2 dinheiros que tinha aquele bom samaritano, a palavra e o Espírito. Amém. Sem esses 2 dinheiros, irmão, esquece. Os apóstolos não tinham nada. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Amém. Quando eles tiveram problema com questão de imposto, os seus discípulos não pagam imposto. Jesus falou, não tem problema, tem um banco ali dentro do mar, joga o anzol, joga a isca lá, tem um peixe que engoliu
Ó, vou matar a fome de todo mundo, mas Senhor, esse pão não acaba nunca. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem come desse pão, irmão, não morre de fome. Quem bebe dessas águas, irmão, não morre de sede. Quem, irmão, nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós estamos preocupados. Ó, e ele estava esperando por ela. Exatamente sobre as mesmas terras onde ele esperou. Estava logo acima dele então, e retornará no milênio, e ele viverá naquela cidade. Todavia, sendo profeta, ele foi ordenado e inspirado. Ele sabia que havia uma cidade em algum lugar, e ele estava esperando por ela. Mas veja, a revelação integral disso estava escondida dele, provendo Deus algo melhor a nosso respeito. Pela fé, a fé é um sexto sentido, a fé é um instinto, irmão. Você não sabe explicar. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz, ele manejando uma onça, um filhote de onça. Ele pegou aquela onça, colocou num lugar e ela estava acuada. De repente ela pega e ela se esconde num buraco, o primeiro buraco que ela encontra. Como que ela sabe aquilo? Que ela tem que procurar um abrigo. Ela nunca viu outra onça fazendo aquilo, ela foi criada sozinha. Como que ela sabe que ela tem que se esconder num buraco? É um instinto, é um sexto sentido, é algo que estava ali dentro dela, que ela vem carregando dos seus antepassados. Tem esse sexto sentido, tem esse instinto dentro de nós, essa fé dos nossos pais vem dentro de nós e nos mostra que nós somos herdeiros dessa cidade, irmão. Amém. Deixa eu tentar adiantar um pouco aqui. Não era para a sua era, adiante para João, onde ele a viu, que de Deus descia do céu, essa era a cidade. Então eu anotei aqui, Apocalipse 21, 12 ao 14, ali aparecem os apóstolos e ali aparecem os 12 patriarcas, as 12 tribos, os 12 apóstolos, a igreja e Israel e a igreja, todos na Nova Jerusalém, amém? Somente adiantando um pouco aqui, porque a hora se avança rápido. A deidade de Jesus Cristo, parágrafo 67, diz assim: agora, ou melhor, deixa eu ler aqui para os irmãos. Vou ler a escritura primeiro para não ficar muito desconexo. Ruth capítulo 4, a partir do versículo 10. Versículo 9, melhor dizendo. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Então ele estava tomando tudo que foi de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Da mão de quem? Da mão de Noemi. E Noemi tinha Ruth sob sua responsabilidade. Só que o esposo de Ruth, seu velho marido, já havia se ido. E quando ele redime a Noemi, ele tem que suscitar novamente o nome do defunto. Ele tem que trazer a semente para o defunto. Porque o defunto morreu sem semente. Então ele tinha que suscitar novamente o nome do defunto. Então ele vem e redime a ela. Redime a Ruth através de Noemi. Vocês vão ver que ao mesmo tempo que Deus trouxe os judeus para a sua terra, em 1946, foi ao mesmo tempo que o anjo do Senhor visitou o profeta. Deus estava redimindo Israel, trazendo para a sua posição original, e então estava indo buscar uma noiva. Redimindo a Noemi para ter Ruth. Amém? Amém. Então veja,
E todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E ate já valorosamente Efrata, e faz de nome afamado em Belém. Então que eles disseram? Que o Senhor faça a Ruth, como fez a Raquel e Leia, as duas esposas de Jacó. Porque foram das duas esposas de Jacó que vieram então as 12 tribos. E dali adiante viria o Messias, através de Judá. Então veja, o profeta diz assim: a deidade de Jesus Cristo, parágrafo 67. Agora, a fim de redimir, Boaz tinha que redimir a herdade perdida de Noemi. Essa era a condição de apostasia de Israel. Quando Jesus veio, como que Israel estava? Seus sacrifícios de touros, de bodes, de ovelhas, já não havia mais peso nenhum pelo pecado. O homem ia lá, fazia o que queria. E tem muita gente que faz isso com o sangue de Jesus, irmãos. O homem ia lá, fazia o que queria, depois ia lá, pegava o animalzinho, degolava, pronto. Ele não sentia mais a agonia daquele animal morrendo. Porque o pecador ele tinha que colocar a mão sobre o animal, ele tinha que sentir a agonia do animal morrendo. O Cordeiro Santo, Jesus Cristo, você tem que sentir a agonia dele morrendo por você. É isso que é justificação, é isso que é estar um dia no Calvário. É quando sua mente, sua alma, seu coração vai lá e você sente a agonia do que foi aquela morte. Você sai de lá diferente, irmão. Você sai de lá sem desejo de pecar, porque o pecador, uma vez purificado, não tem mais desejo de pecado. Mas aquele sangue não podia fazer isso, porque o Espírito Santo tinha que ser liberado daquele corpo de Jesus. A vida daquele animal era uma vida mortal. Morria o animal, acabou. O cara ia lá, voltava a pecar, mesma coisa. Então quando Jesus chegou, Israel estava completamente apostatado. Não sei quantos centenas de anos sem um profeta, até que veio João Batista, que era a chave mestra para ligar o Velho Testamento ao Novo Testamento, para trazer Jesus Cristo em cena. Então ele diz: Israel estava apostatado. Então Moabe tinha que sair. E quando ele saiu, ele diz, Boaz, melhor dizendo, e quando ele saiu, ele teve que descalçar o seu sapato perante as portas, perante os anciãos, para dar um testemunho público de que ele tinha redimido aquela mulher e sua herdade perdida. E ao fazê-lo, então ele comprou de novo e também obteve ali a sua noiva, a mulher que ele estava buscando. Porque Israel, como eu disse, Israel era só uma sombra. Aquele povo que Deus estabeleceu ali e deu a lei para eles, aquilo era só uma sombra. Era um povo carnal com uma lei carnal. Você vai ver que a lei não podia aperfeiçoar em nada as pessoas. A lei era só um conjunto de regras para mostrar que você era pecador. Não toque, não prove, não toque, não prove. Faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo. Rituais, obras mortas. Mas quando Jesus vem, Jesus disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim magnificá-la, eu vim fazê-la cumprir. Jesus era o cumprimento da lei, porque homem nenhum podia cumprir a lei. Mas Jesus Cristo, sendo a plenitude da palavra, ele era a lei agora magnificado. E ao mesmo tempo que é mais fácil, é mais difícil. A lei dizia: não matarás. Aí Jesus vem e fala: só de odiar já matou. A lei fala: não adulterarás. Jesus vem e fala: se olhar no seu coração você cobiçar, já adulterou. Guardarás o sábado do Senhor teu Deus. Eu sou o sábado. E aí? O mandamento é guardar o sábado. O sábado é o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você está infringindo o mandamento.
Se você infringe a lei, você é pecador, é digno de morte. Por isso tem que estar em Cristo, porque só em Cristo cumprimos a lei. Você guarda o sábado, você não mata, você não adultera, você não rouba, você não fuma, você não mente, porque é a condição do coração. Amém. Aleluia. A lei, Israel sobre a lei, ele tinha aquela aparência exterior muito bonito. Mas Jesus, quando ele veio, ele falou: o reino dos céus não vem com aparência exterior. Foi diferente. Magnificou, trouxe o real sentido que era a lei. Quando ele veio fazendo essa obra de redentor, o que ele estava fazendo? Ele estava suscitando o nome do defunto. Porque o Deus que Israel adorava, o Jeová que eles adoravam, só na letra. Mas aí Jesus vem e diz: o Filho do Homem é o Senhor do céu. Antes que Abraão existisse, eu sou. O que Jesus estava fazendo? Ressuscitando o nome de Jeová. Magnificando o nome de Deus em carne humana. Então veja, ele tinha que redimir a mulher primeiro, ele tinha que redimir Noemi primeiro, a fim de ter a noiva. Vem vocês? Isso é a mesma coisa que Cristo fez. Ele deu um testemunho público às portas de Jerusalém, quando ele foi moído, castigado e afligido. Ele foi levado até o Calvário, chamado Monte Gólgota, e banhou a colina com seu próprio sangue, como um testemunho público que ele tinha redimido toda a herdade perdida desde lá atrás no princípio, e tinha redimido o seu povo da maldição do pecado e das garras do inferno. Então agora, Jesus Cristo, morrendo naquela cruz, o que ele estava fazendo? Estava resgatando o povo da maldição da lei, da maldição do pecado, da maldição, para então o pacto firmado com Abraão no começo. Então o que ele estava fazendo? Ele estava trazendo a promessa. Porque embora aqueles santos tivessem vivido sobre a palavra, morrido, ressuscitado, eles ainda não eram a noiva, mas eram o tipo da noiva. Então Jesus tinha que morrer, ressuscitar, redimir eles daquela condição de apostasia, para então trazer sua noiva em cena. Amém? Amém. Vocês estão acompanhando? Amém. Então veja o que diz aqui, ó. E o Senhor a faça como a Raquel e como a Leia. Então isso foi a profecia que saiu da boca dos anciões, que Deus fizesse a Raquel, ou melhor, a Ruth, como foi feito com Raquel e Leia. E agora é interessante, porque vocês vão ver que de Raquel vieram José e Benjamim. José é o filho perfeito. O profeta de José representa a perfeição. O que está sendo gerado agora, irmãos, no ventre dessa igreja, no ventre dessa noiva? José. A palavra perfeita, a noiva perfeita. Vocês vão ver que o irmão Brana teve um filho e ele anelava que fosse um filho perfeito, José. Ele colocou o nome dele de José, e Deus mandou colocar o nome de José. Mas não é a semente literal de Brana, assim como também não era a semente literal de Abraão lá no dia de Isaac. Isaac não era o filho perfeito. Quem era o filho perfeito de Abraão? Jesus Cristo. Quem é o filho perfeito de Brana nessa hora? Jesus Cristo. E que forma Jesus Cristo tem tomado agora? A noiva. José, Jesus Cristo, sendo gerado no ventre da noiva. E depois, um pouco mais para frente, deixa-me ir no livro de Gênesis, vocês vão entender. Gênesis capítulo 30, ou melhor, Gênesis 29, perdão. Gênesis 29, versículo 16.
Os irmãos conhecem a história? Jacó e Labão, seu sogro, enganando Jacó, e quanto mais ele tentava enganar Jacó, mais Jacó era abençoado, e todas essas coisas, né? Jacó é o tipo da graça, o profeta diz, ele é o tipo de Cristo, ele é um dos fundamentos que trouxeram Cristo. Diz assim no versículo 16 de Gênesis 29, e Labão tinha 2 filhas. Observa isso. Isso aqui é importante. Porque lá nós lemos o que foi proferido da boca dos anciões é que Ruth deveria ser como Raquel e Leia, que trouxeram os patriarcas. E dos patriarcas viriam Jesus, viriam os apóstolos, e depois viria a noiva. Em outras palavras, que Ruth gere os filhos de Deus no seu ventre. Que Ruth carregue a semente de Deus no seu ventre. Nós. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Então veja que Leia era a mais velha. A igreja judia, a igreja ortodoxa e Israel, eles são os mais velhos. Nós viemos depois. Nós somos a irmã mais nova, Raquel. Vocês estão entendendo? 2 mulheres, 2 igrejas, judeus e gentios. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. Então, Leia era meio estrábica, ela não enxergava direito. Quando Jesus veio, quando o Messias veio, o que aconteceu com Israel? Foi cegado. Eles não reconheceram a expiação. Mas de qualquer maneira, Jesus teve que vir primeiro a quem? A eles. Jesus nem mesmo pregava aos gentios. Jesus nem mesmo deixou seus apóstolos pregar aos gentios. Ele falou, não vai pelo caminho da gente, quando ele veio aos 70. Vai às ovelhas perdidas cá em Israel. Primeiro ele veio os que eram seu. Depois nós sabemos que os seus não receberam. Mas ele veio do que era seu primeiro. Por quê? Porque ele mesmo, Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Ele estava redimindo a Noemi para conseguir Ruth. Então, ela era meio esquisita, ela não enxergava direito. Israel, debaixo da lei, os profetas, eles captaram uma parte do mistério, como nós vemos aqui, mas eles não captaram tudo. Se eles tivessem captado a plenitude da palavra, nós não seríamos manifestados, interromperia todo o plano de Deus. Se aquela semente de Daniel não fosse interrompida, se não fosse aberta uma brecha ali, nós não seríamos manifestados. Então tinha que ter, isso aqui estava tipificando o que Deus faria mais para frente. E Jacó amava a Raquel. O homem tinha 2 filhas, mas ele amava quem? Raquel. E disse: 7 anos te servirei por Raquel. Agora isso aqui vai conectar com o começo que eu falei lá. Porque o Velho Testamento era um tipo das 7 irmãos. Irmãos, vocês estão captando? O Velho Testamento era um tipo das 7 eras, irmãos. 7 eras. Ele 2 parágrafos que repetir várias vezes. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? 7 anos te servirei por Raquel. Quem que ele estava querendo? Quem que Jacó estava querendo? Raquel. Quem que Deus estava querendo? Raquel. Tua filha é menor. Lembra, Raquel tipifica nós. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Então vai lá. Então ela vai. Então assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Então toda essa história de redenção, de Gênesis até Malaquias, é Jacó trabalhando,
É Deus trabalhando. Trabalhando por amor a quem? Por amor de Raquel. E a Bíblia está dizendo aqui que foram para ele como poucos dias, pelo muito que ele amava. Por isso que nós cantamos: eu amo, porque ele primeiro me amou. Nunca, desde a antiguidade, se ouviu falar de um Deus que trabalha. Um Deus que trabalha. Um Deus trabalhando. Um Deus se esforçando. Um Deus descendo. Um Deus destruindo exércitos. Um Deus parando a força do fogo. Um Deus abrindo o mar vermelho. Um Deus ungindo o homem Sansão e matando os filisteus. Um Deus matando os midianitas. Trabalhando por amor de nós. Então serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram como poucos dias aos seus olhos, pelo muito que a amava. Mas agora vocês vão ver que Labão trapaceou ele. Continua a leitura no 21. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. O que Jesus queria, irmão? Entrar na sua esposa. Ter intimidade com a sua esposa. O que Cristo está fazendo agora? Tendo intimidade com sua esposa. Colocando a sua semente no ventre da sua amada, sussurrando os seus segredos para ela. Ninguém sabe nada. Uma obra secreta, só ele e ela, é o segredo. Quem captou o mistério já está agora tendo intimidade com o noivo, já está agora no quartinho com o esposo. E é uma coisa completamente individual. Essa terceira puxada é completamente individual. Deus diz para o profeta: não será um espetáculo público. Isso não se pode explicar de uma forma teológica. Nós podemos vir aqui pregar, mas o Espírito Santo tem que vir e regrar essa palavra, torná-la real para você e você se identificar nisso. Quando essa palavra está sendo pregada, aberta de uma maneira tão clara diante dos nossos olhos, você tem que ver que você era a profecia desde o princípio. Você era Raquel, você era Ruth. Você está conseguindo se ver no espelho? Está conseguindo se ver no quadro? É isso, irmão, que é o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Você não ouviu o seu nome de uma forma literal, quando o anjo for descer do céu, ele saiu gritando: Joel! Não foi isso. Mas quando Joel ouviu falar que os 7 céus estavam abertos, que os 7 trovões soaram dos seus olhos, ele falou: sou eu, papai! Eis-me aqui! Porque reconheceu sua posição na Escritura, reconheceu o dia, a hora que nós estamos vivendo, irmãos. A fé perfeita agora é reconhecer onde nós estamos parados, onde nós estamos posicionados. Entre a sexta e a sétima trombeta, o último sinal já foi dado. O que nós estamos esperando? Somente a transformação dos nossos corpos. Em resumo é isso. O que nós estamos fazendo? Nos preparando, enchendo nossas lâmpadas, limpando as nossas vestes, nos adornando para encontrar com o esposo naquele rato. Como Esther se preparou de entrar na presença do rei, ela não entrou de qualquer jeito lá, irmãos. Vocês entendem isso? A igreja está se preparando agora. Ela tem um mistério, dessas vestes, ela tem um mistério desses novos corpos, desse novo homem, nascido em verdadeira justiça e santidade. E disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Léia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela.
E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Mas não estava trabalhando por Raquel? Não era o nosso combinado? Por que você me deu Leia? Por que você me deu a mulher com os olhos defeituosos? Eu não amo essa mulher defeituosa aí. Eu amo Raquel. Meu Deus. Glória, Senhor. Glória a Deus, aleluia. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. Então ele falou: se você quer Raquel, trabalha mais 7 anos. Aí entrou as 7 eras da igreja. Aí Jesus novamente foi trabalhando, veio preservando a semente. Nossos irmãos sofrendo, nossos irmãos sendo perseguidos, nossos irmãos morrendo, mas Jesus escondendo a semente, preservando, porque tinha que ter nós aqui no tempo do fim. Então ele trabalha mais 7 eras. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Versículo 30. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia. Amou a Raquel mais do que a Leia. Ah, Deus não ama Israel? Deus ama Israel, mas Deus ama muito mais a nós. Deus ama Jerusalém, mas Deus ama muito mais a Nova Jerusalém. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Ó, Gênesis 30, 24. E chamou o seu nome, ou melhor, 23. Não, 22. E lembrou-se Deus de Raquel. Agora, irmãos, Raquel era estéril. Vocês vão ver que Raquel era estéril. Ela não podia dar à luz um filho. Nós éramos uma igreja estéril, nós éramos um povo estéril, nós éramos gentios, nós não éramos contados na promessa. Nós somos contados na promessa de Abraão através do batismo do Espírito Santo pela fé de Abraão. Mas na carne nós somos gentios, nós não éramos povo, nós éramos entregues aos ídolos mudos, servindo os desejos da nossa carne, os desejos do nosso pensamento, vivíamos como animais. Então já viu a transformação. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Então Raquel, quando Deus abre a madre dela, Deus tira a vergonha dela diante daquelas outras mulheres, e agora ela dá à luz a um filho, José. Ela dá à luz à perfeição. Irmãos, um dia desses nós daremos luz a um filho perfeito, Jesus Cristo. A nossa vergonha, irmãos, será tirada, porque a Bíblia diz que muito mais são os filhos da escrava do que os filhos da livre. Olha as denominações como estão cheias, quantos filhos eles não geram. Mas são carnais, são escravos. Agora os filhos da livre são poucos, só que o filho da livre, Jesus Cristo, é um filho perfeito. O filho de Raquel era um filho perfeito. Você vai ver que os outros irmãos, aqueles que eram gerados segundo a carne e não segundo a promessa, os filhos das outras mulheres, eles foram os que perseguiram José. Eles foram que jogaram José dentro do poço. Estava tipificando Jesus Cristo sendo traído, Jesus Cristo sendo rejeitado pelos judeus.
Mesmo quadro tipificado. Mesmo quadro. A escolha de Deus. Ah, Deus trocando as mãos. É isso. Sim. Israel e Efraim, Manassés, né? isso. A bênção passando do mais novo, ou melhor, do mais velho para o mais novo. Exatamente. A lei dizia que deveria abençoar o primogênito. Mas quando Jacó vai abençoar, Deus troca as mãos. Os filhos de José. Ele falou, mas pai, o senhor não tinha que abençoar o mais velho? Ele falou, não, mas Deus fez isso. É perfeita a escritura. Amém. Ó, o senhor me acrescente outro filho. Então, quando ela concebe José, quando concebe esse filho perfeito através da noiva perfeita, ela profere uma profecia. O senhor me acrescente outro filho. Porque, irmãos, aqui está um grande mistério. O profeta diz: o sétimo selo para nós é a sétima trombeta para os judeus. Quem é o próximo filho de Raquel? Benjamim. Benjamim é o tipo dos 144 mil judeus, irmãos. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Depois de José, depois da transformação dos nossos corpos, o que Jacó faz? Vou voltar para a minha terra. Como eu disse, o Espírito Santo vai no êxodo, para cima. Troca de dimensão. Eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para o meu lugar. Jesus disse: eu vou voltar para me levar, para que onde eu esteja, vós estejais também. E ele cumpre seu propósito. O Espírito Santo deixa a terra no rápido, leva a noiva. E depois ele volta para se dar a conhecer aos seus irmãos, para gerar a Benjamim. Então veja, no capítulo 31 você vai ver isso. Para terminar aqui, deixa eu me ver. Nascimento de Benjamim, Gênesis 35, 16. E partiram de Betel, e havia aí um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. Vocês vão ver que no parto de José não fala de trabalho, não fala de dificuldade. Ela ainda profere uma bênção depois de gerar ele. Porque, como eu disse, nós não estamos aqui, irmãos, debaixo de promessa agora de labuta, de martírio. Não. Nós estamos aqui debaixo de uma promessa de rapto, debaixo de uma promessa de livramento. Mas os 144 mil, o que a Bíblia diz sobre eles? Que eles têm que ser martirizados, eles têm que ser mortos, como foram mortos aqueles judeus que foram mortos sobre Hitler, sobre Stalin, sobre Mussolini, que foram mortos no dia que o general Tito sitiou Jerusalém. Então vai ser com trabalho de parto, vai ser com dificuldade, irmão. Vai ser com perseguição. A besta tentando matar Moisés e Elias. Você vai ver que Apocalipse 11, quando eles conseguem matar Moisés e Elias, é uma festa. Enquanto eles estiverem cumpridos 3 anos e meio, a Bíblia fala: se alguém tentar fazer mal, fogo sairá da sua boca. O fogo é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Se alguém tentar fazer um mal para eles, ele só chama uma praga, chama alguma coisa e morre na hora. Mas depois dos 3 anos e meio, eles vão ser mortos. Porque já vão ter cumprido o ministério deles. Amém? Amém. Então, teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Então, quando ela dá a luz a Benjamim, ela morre, porque os 144 mil serão martirizados, diz o profeta. Moisés e Elias serão mortos, mas eles serão gerados por essa mesma palavra, por essa mesma verdade que nós estamos ouvindo. Aquela salvação, aquela redenção que outrora veio dos judeus, agora muda. O profeta diz: assim como os judeus levaram o evangelho para os gentios os levarão de volta para Israel. O que Moisés e Elias vai pregar, irmãos? A mesma mensagem que nós pregamos. Havia um mistério ali entre a sexta e a sétima trombeta,
que era o casamento de José com a sua esposa. Mas depois que ele pega a sua esposa, ele leva ela para o palácio, o que ele faz? Ele se dá a conhecer seus irmãos. E que alegria de José quando ele encontra com Benjamim. Amém? Amém. É a hora que nós estamos vivendo, irmãos. São as profecias. Você está se vendo no quadro? Você consegue entender quem nós somos? Estamos ou não estamos posicionados? Estamos ou não estamos identificados na Escritura? Amém. Quanto Ele trabalhou por nós? Quanto Ele fez por nós? Quanto Ele sofreu por nós? Que a agonia, irmão, do noivo por nós já passou agora. Por mais que o homem ame a esposa, ele fica agoniado antes de casar. Depois que casa, aquilo passa, aquela agonia. O amor continua, mas aquela apreensão, aquela agonia passa. Ele já tem a nossa. Nós já estamos casados com Ele. Nós não vamos nos casar, nós já estamos casados no tempo presente. Amém. E agora o que causa agonia no Espírito Santo agora? É ver Benjamim lá na sua terra. É ver Israel lá na sua terra. O que Ele precisa de nós? Ele só precisa que nós agora, irmãos, tomemos as nossas posições firmemente em Cristo e nos tirar do caminho para Ele poder se revelar aos seus irmãos, para Ele poder se revelar, gerar Benjamim pela mesma palavra. Deixa eu só procurar algo aqui para vocês rapidamente. Deixa eu ver se eu vou conseguir encontrar. No livro de Daniel, a pedra cortada sem mão, irmãos. Vocês lembram qual capítulo está? Não lembro se é o 12. Alguém lembra? Daniel 2. 2? São 2 no meio. Qual versículo, irmão? Mais propriamente? Ah, sim, os sonhos de Nabucodonosor, verdade. Acho. Aqui, ó. Sim. Ó. Daniel 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. E esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Muito bem. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então ele estava falando que essa pedra que foi cortada sem mãos, que é a descida do anjo forte, a descida do Espírito Santo, ela esmiuçaria todos os reinos gentílicos, ela colocaria fim ao império gentil. Porque depois que a noiva é tirada no rapto, depois que os 144 mil judeus são selados, então Deus agora coloca a Babilônia assolada e nua. Ele destrói os sistemas de política, destrói o sistema de religião, ele toma de volta o reino, ele redime a terra de uma vez por todas. E essa pedra que é cortada sem mãos, essa pedra ela se torna uma grande montanha, ela enche toda a terra. Então, assim como que nós estamos conectando o livro de Ruth com o livro de Gênesis, o livro de Ruth com as duas esposas de Jacó. Então, assim como as duas esposas de Jacó deram origem às 12 tribos, e as 12 tribos encheram aquela terra da Palestina, assim também essas duas esposas, essas duas noivas, os judeus e os gentios, José e Benjamim, eles também encherão toda a terra.
Porque diz a Escritura, de Sião sairá a lei, e afluirão a Jerusalém todos os povos, e dirão, vamos e aprendamos a lei do Senhor. Então nós sabemos que aqueles pagãos, aqueles justos, aquelas pessoas que morreram sem compreender a palavra, na segunda ressurreição, depois que eles forem salvos, eles irão até a nova terra e adorarão ali. E aprenderão a lei do Senhor. Então essa pedra que desceu e colocou fim ao reino gentil, estabelece um reino que perdurará para sempre. Um reino que nunca será destruído, um reino que nunca será abalado, e todas as nações da terra afluirão a ela e gerarão filhos sempre e eternamente. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos orar, irmãos. Agradecer ao nosso Deus. Se você tiver uma petição, você tem todo o direito, como esposa dele, de colocar diante dele. O profeta diz: Deus quer que você peça. Você pode imaginar um peixinho no meio do oceano, com medo de tomar água, achando que a água do oceano vai acabar? Você pode imaginar um ratinho nos celeiros do Egito, com aquele monte de milho, aquele monte de cevada, ele fala: não, eu vou comer só alguns pequenos grãos, porque senão vai acabar. Você pode pensar em esgotar o amor de Deus por você, irmão? Irmã? Amém. Depois de ver o tanto que Deus trabalhou por você, o que é que falta para que você se posicione? O que é que falta para que você tome a sua responsabilidade diante do Senhor? Integralmente, não 50%, não 60%, não 30%, mas 100% agora. Está vivendo você 100% para o Senhor? Amém. Amém? Amém. Se não está, irmão, é hora de começar a clamar. Tem em você o Espírito Santo? Amém. Se não tem, é hora de começar a clamar. Tem em você sede, como diz o profeta, quando essas portas se abrem, você está desesperado para estar aqui? Amém. Se não houver esse desespero, tem que começar a clamar, porque a hora é urgente. Amém? Amém. Se você precisa de cura, Deus vai te curar. Se você precisa de libertação, Deus vai te libertar. Se você precisa de um trabalho, Deus vai te dar um trabalho. Mas não perca o compasso, não perca em ouvir a voz de Deus, irmão. O objetivo sempre foi você. Ter você completamente, ser completamente dele. Não quer você, irmão, essa noite fazer um concerto com Deus? Não quer você, irmão, essa noite, irmã, se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero renovar meus votos, como um casal faz depois de muitos anos, depois de muitas lutas, depois de muitas mágoas, e renova os votos. Fala: vamos voltar como quando nós éramos namorados, vamos renovar nossos votos, vamos esquecer tudo que ficou para trás e vamos prosseguir para as coisas que estão lá na frente. Eu preciso disso, irmão, esta noite. Eu preciso um pouco mais de força, porque Ele já carregou o nosso fardo. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai Celestial, Pai, nessa noite, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, Pai, tão límpida, Senhor, tão clara, Senhor, de tão fácil entendimento para nós, Senhor. Nem o grande Moisés podia ver essas coisas, Senhor. Nem o grande Abraão podia ver essas coisas, Senhor. Nem o grande Paulo podia ver essas coisas do jeito que nós vemos, Senhor. Mas aqui está, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nu e patente diante dos nossos olhos, porque o Senhor proveu algo melhor a nosso respeito. O Senhor proveu algo melhor a respeito dessa noiva, Pai. O Senhor trabalhou, Pai, durante 6.000 anos para termos aqui, Senhor. Pai, aqui nós estamos, Senhor. Pai, perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa negligência, Senhor. Pai, talvez nós tenhamos amado demais as coisas do mundo. Talvez nós tenhamos amado demais o nosso trabalho. Nós temos amado demais, Senhor, nossos amigos. Nós temos amado demais, Senhor, nossas roupas, o nosso
nosso carro, Senhor. Nós temos amado demais a nossa casa, Senhor. Nós temos amado demais qualquer coisa, menos o Senhor, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, nós entregamos, Pai, diante do Senhor tudo que nos atrapalha, tudo que nos impede, Senhor, de estar nos cultos, tudo que nos impede, Senhor, de estar em oração constantemente, Senhor, de estar constantemente clamando, Pai, de estar constantemente gemendo, Pai, de estar constantemente adorando o Senhor. Tudo isso nós te entregamos. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Pai, nós sentimos a agonia, Senhor, do Cordeiro ensanguentado, Senhor, naquela cruz. Trabalhando, Senhor, por nós. Fazendo a obra de um Redentor parente, Pai. Sendo moído por amor de nós, Senhor. Sendo zombado, Senhor. Sendo traído pelos seus irmãos, sendo abandonado. Pai, o que os seus filhos precisam, Pai. O Senhor conhece, Pai, a oração de cada um nessa hora, Senhor. O Senhor conhece, Pai, aquilo, Senhor, que é gritado em alto e bom tom, Senhor. O Senhor conhece aquilo, Senhor, que é falado no culto, Senhor. Perdoa, Senhor, cada um de nós, Pai, pelas palavras ociosas, Senhor. Porque de toda palavra ociosa, Pai, que o homem disser, há de prestar conta no dia do juízo, Pai. Pai, que o Senhor rasgue, Pai, o livro da velha vida de cada um aqui essa noite, Pai. E que os irmãos, Pai, que ainda não têm reconhecido, que vejam o seu nome no livro, Pai. Veja que eles são a promessa desse dia, Pai. Veja que a Escritura falava deles, Pai. Porque nós temos encontrado graça, Pai, na hora do juízo, Pai. Nós temos sido separados, Senhor, com esse propósito, Pai. O Senhor tem cegado, Pai, os nossos inimigos para não nos encontrar, Senhor. Quando nossos irmãos morreram, Senhor, e não puderam, Senhor, herdar essa promessa, mas o Senhor escolheu nós, Pai, para ser arrebatados vivos, Senhor. Que grande honra nós temos, Senhor. Mas que grande responsabilidade também, Senhor. Pai, nós reconsagramos, Senhor, nossas vidas, Pai, ao Senhor, Pai. Toma cada oração sincera, Pai. Cada filho, Pai, que ora em sinceridade agora, Senhor. E concede isso para eles, Pai. Sai daqui mais fortes, com mais vigor, com mais ânimo, Senhor. Que no próximo culto, Senhor, estejam aqui animados, Pai. Com expectativa, Senhor. Se eles estiverem doentes, Pai, que eles venham aqui para ser curados, Senhor. Não fique em casa, Senhor, mas venha aqui para ser curado. Diante daquele que é o único que pode nos abençoar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho, pelo alimento, Senhor, pelas nossas famílias. E principalmente, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos tem dado. Que é tudo para nós, Senhor. Essa palavra é o pão vivo que desceu do céu, Senhor. Essa palavra é tudo para nós, Senhor. Pai, como nós somos felizes por isso, Senhor. Oh, Deus bendito. E se, Pai, tem coisa que nós precisamos melhorar, Senhor, que nós ainda não identificamos, que o Senhor nos mostre, Pai. Tem coisa que nós precisamos abandonar, Pai, que nós ainda não entendemos, que o Senhor nos mostre, Pai. Mas que seja algo, Pai, especial, Pai. Que seja o Senhor sussurrando no ouvido da Tua noiva. Seja o Senhor sussurrando no ouvido dos Teus filhos, Pai. Fazendo sentir, Senhor, o poder do Teu amor, Senhor. Pai, cura os enfermos, Pai. Quebra, Senhor, as correntes, Pai, que ainda há na vida dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, e que não haja nada que nos prenda aqui embaixo, Senhor. Para a Tua honra e glória, Pai, nós te pedimos, Senhor, guarda cada um de todo mal, Senhor. E que o sangue do Senhor esteja com eles, para a Tua glória, Senhor. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim.
dentro dele. Agora você guarda ele dentro de você. Amém? Graças ao Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém.